Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia no Gênesis. Gênesis capítulo 5. Abra a sua Bíblia no Gênesis capítulo 5. Irmãos, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Gênesis, nós temos o registro de duas genealogias de Adão. No capítulo 4, o foco está na linhagem de Caim. E no capítulo 5, o foco está na linhagem de Sete. Nós pretendemos transitar por estas duas genealogias hoje e buscar aqui orientação sábia e segura para a nossa vida neste mundo. Mas nós não vamos ler os dois capítulos, embora a pretensão nossa é transitar pelas duas genealogias. Eu vou apenas destacar um único personagem aqui e depois nós transitaremos por toda a passagem. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente os versos 22, 23 e 24 do capítulo 5. Gênesis 5, 22 a 24 diz o seguinte: Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar, pedindo a Deus a bênção da iluminação, e permaneça com a sua Bíblia aberta, aí no livro do Gênesis, capítulos 4 e 5. Vamos orar. Senhor, aceita a nossa gratidão sincera pela bênção deste ajuntamento em torno da Tua palavra, e agora que vamos nos debruçar sobre ela, a fim de extrair dela lições para a nossa alma, nós te pedimos, ó Deus, que Tu trabalhes em nós por meio do Teu Espírito, que Tu trabalhes neste que fala, que Tu trabalhes naqueles que ouvem, a fim de que a Tua palavra caia no nosso coração como semente em boa terra e produza em nós os frutos a que se destina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2020 foi um ano atípico, um ano anormal. Ainda estamos vivendo uma crise sanitária de dimensões mundiais. E é uma experiência inédita para todos nós. Por causa da presença de um vírus, o mundo não é mais o mesmo. E há quem diga que mesmo que nós encontremos uma vacina, o mundo nunca mais será o mesmo. Há quem diga que nós agora estamos vivendo um novo normal. Temos que nos acostumar com um novo normal. Mas, irmãos, na verdade,
nós nunca vivemos num mundo normal. Desde a queda, nós vivemos num mundo que não é mais normal. Vivemos num mundo anormal. Por causa da presença do pecado, o mundo desde então não é mais o mesmo. Você está aí com a sua Bíblia aberta no livro do Gênesis, e você pode se lembrar, se você voltar um pouco aí, umas 2 páginas da sua Bíblia, você vai ver o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, onde nós temos o registro de como tudo começou. O registro da criação e da descrição do mundo que de fato era normal. E quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos a narrativa da queda e da entrada do vírus do pecado no mundo. E desde então, a vida não é mais a mesma, o mundo não é mais o mesmo. E nos capítulos 4, 5 e capítulo 6 também, nós temos aí a narrativa de como a vida ficou complicada, de como a vida ficou difícil neste mundo por causa da entrada do pecado. Vejam aí o que diz Gênesis capítulo 6, os versos 5 e 6, é um resumo desta sessão. Gênesis 6, 5 e 6, nós lemos o seguinte aí. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, que nós temos em Gênesis 4, 5 e 6, é a narrativa de como o mundo se tornou depois do advento do pecado. O mundo já não era mais o mesmo. Esse é o propósito dos capítulos 4, 5 e 6. E quando chegamos ao capítulo 7 de Gênesis, nós temos o registro da história do dilúvio, que não foi outra coisa senão a manifestação do juízo de Deus por causa da maldade humana. E foi também a narrativa do recomeço com Noé e sua família. Então, no meio desta narrativa de como tudo começou, de como o pecado entrou no mundo e de como as coisas se deterioraram depois, no meio de toda esta narrativa inicial, nós temos aí a inserção destas genealogias, às quais eu me referi ainda há pouco. A genealogia de Adão com foco na linhagem de Caim, capítulo 4, e no capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Adão com o foco na linhagem de Sete. E a pergunta é, qual é o propósito destas genealogias aí inseridas de maneira deliberada, proposital, exatamente nesse contexto? O que estas genealogias estão fazendo aí?
Em primeiro lugar, irmãos, o propósito destas genealogias, aí no meio desta sessão, que descreve como é que a vida nesse mundo foi deteriorada a partir da entrada do pecado, o primeiro propósito é mostrar como a vida ficou depois da entrada do pecado no mundo. Em outras palavras, o primeiro propósito destas genealogias é retratar as anormalidades trazidas para o mundo que Deus criou por causa da entrada do pecado. Não é difícil você perceber aí estas anormalidades sendo apresentadas ao longo destas genealogias. A primeira anormalidade você pode notar aí no verso 3 do capítulo 5. Dê uma olhada aí. Verso 3 do capítulo 5 diz que Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Dê uma olhada no verso 1 do capítulo 5. Aí é dito que Adão foi feito à imagem de Deus. Então, prestem bem atenção. No mundo criado por Deus, o normal era que os seres humanos, criados à imagem de Deus, reproduzissem esta imagem nos seus descendentes. No mundo normal, Adão, que fora criado à imagem de Deus, reproduziria filhos à imagem de Deus. Este seria o mundo normal. Mas agora, depois da entrada do pecado no mundo, podemos dizer o novo normal, é que os seres humanos transmitam a sua própria imagem aos seus descendentes. Em outras palavras, os seres humanos pecadores passaram a reproduzir pecadores como eles. Pecadores gerando pecadores passou a ser o novo normal. Outra anormalidade pode ser notada em Gênesis capítulo 4, verso 17, ou melhor, verso 19. Dê uma olhada aí no capítulo 4, verso 19. Aí diz: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Esta é uma anormalidade por causa da entrada do pecado. No mundo criado por Deus, o normal era a conjugalidade monogâmica. Deus criou um homem e uma mulher, e assim instituiu o casamento. A monogamia era o padrão no mundo normal criado por Deus. Mas depois da entrada do pecado no mundo, temos um novo normal. O sujeito toma para si 2 esposas. É o novo normal. Vejam ainda o surgimento de mais anormalidades que podemos perceber nestas genealogias. Dê uma olhada no verso 23 ainda do capítulo 4. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou.
Notem, irmãos, no mundo criado por Deus, o normal era que os seres humanos cuidassem uns dos outros. Mas agora, por causa da entrada do pecado no mundo, o novo normal não é o cuidado mútuo. O novo normal é a violência, é a truculência entre os seres humanos. Além disso, o pecado, ao entrar no mundo, ele trouxe consigo a morte. Paulo vai ensinar isso mais tarde, quando escreve aos Romanos, não é? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Então, notem que nestas genealogias de Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5, de maneira repetida, de maneira intencional, ela chama a atenção do leitor para a presença da morte. No mundo criado por Deus, o normal seria que a morte estivesse ausente da experiência humana. Mas agora, por causa do pecado, os seres humanos nascem, vivem e morrem. Dê uma olhada para você perceber que há um padrão, há uma repetição ao longo das genealogias aqui, às quais estou me referindo, para mostrar como que algo como padrão a presença da morte na experiência humana. Dê uma olhada no capítulo 5, verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Verso 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Verso 17, todos os dias de Malalel foram 890 anos e morreu. Verso 20, verso 27, verso 31, isso se repete. Então, a gente percebe que há uma intenção deliberada de mostrar a presença e o reinado da morte neste mundo pós-queda. A morte, então, é o novo normal. No mundo criado por Deus, ela estaria ausente não fosse a presença do pecado. Então, irmãos, é por isso que eu estou dizendo que nós nunca vivemos num mundo normal. Desde a queda, a imoralidade, a violência, a morte fazem parte do novo normal do mundo em que vivemos. A verdade é que nenhum de nós conhece o mundo normal. Nenhum de nós viveu um segundo sequer num mundo sem imoralidade, num mundo sem violência, num mundo sem truculência, num mundo sem morte. Nós nunca vivemos num mundo normal. Mas, irmãos, um outro propósito destas genealogias, além de retratar a anormalidade do mundo em que nós vivemos, estas genealogias também estão aí para mostrar aos leitores que há esperança de que
a normalidade será restabelecida neste mundo. Estas genealogias estão aí para mostrar a nós que o mundo haverá de voltar a ser o mundo normal. A primeira pista que nós encontramos nestas genealogias de que a normalidade será novamente estabelecida no mundo está aí no capítulo 4, verso 26. Dê uma olhada no capítulo 4, verso 26. Diz aí: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então preste bem atenção. Estas genealogias não apenas mostram a corrupção do mundo por causa do pecado, mas mostra também que em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração perversa, o nome do Senhor começa a ser invocado. Então, esta é uma pista de que Deus não se esqueceu da sua criação. É uma pista de que Deus não se esqueceu da promessa feita em Gênesis 3,15. A promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de que o mundo voltará ao normal. Então há uma pista aí. O nome do Senhor começa a ser invocado. A segunda pista de que o mundo voltará à normalidade está aí no capítulo 5, verso 22, texto que nós lemos. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, notem, no meio de uma geração rebelde, no meio de um mundo apodrecido, no meio de uma geração perversa e corrompida, havia alguém que andava com Deus. Então, irmãos, isto é uma pista de que a normalidade será reestabelecida. Observem aí um detalhe em Gênesis 5, 24. Texto que nós lemos, diz aí: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha o contraste. Nós vimos que a ênfase na presença da morte, no reinado da morte neste mundo pós-queda, ela é repetida vez após vez ao longo da genealogia que estamos focalizando. Mas aqui há um contraste com esse pano de fundo, há um contraste com o restante da genealogia. Enoque destoa do resto da genealogia dos descendentes de Adão. Porque os descendentes de Adão, como vimos, são apresentados aqui como pessoas que nasceram, viveram alguns longo tempo e depois morreram. Mas quando chega em Enoque, surpreendentemente o padrão é quebrado. A coisa muda. Com Enoque é diferente. Diz aqui: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque
conforme diz o escritor de Hebreus, não passou pela morte. O escritor de Hebreus diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Então, a presença de Enoque nesta genealogia é uma pista. É uma pista de que a morte não terá a última palavra neste mundo de Deus. Ela entrou na experiência humana por causa do pecado, mas Enoque está aqui para mostrar ao leitor que a morte tem prazo de validade. Esse mundo anormal voltará à normalidade. Irmãos, o terceiro raio de esperança de que a normalidade será estabelecida no mundo pode ser encontrado aí no capítulo 5, nos versos 28 e 29. Dê uma olhada. Capítulo 5, versos 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E vejam ainda no capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha, outro que em meio a uma geração pervertida andava com Deus. E vejam o que Deus fez por meio de Noé. Versos 11 a 13 do capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, Noé está aí nesta genealogia como um sinal, como uma pista de que Deus julgará o mundo anormal. Assim como ele julgou o mundo nos dias de Noé. Noé está aí para nos lembrar que Deus dará cabo à anormalidade. Mas Noé e os que estavam com ele na arca foram preservados no dilúvio. Portanto, Noé significa não apenas que Deus julgará o mundo anormal e corrompido e quebrado pelo pecado, mas significa também o recomeço da história. Então, irmãos, Noé está aqui como um sinal de que aquele descendente da mulher, prometido em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente, estava a caminho. Por meio dele, o mundo anormal será julgado. Por meio deste descendente da mulher, a normalidade será reestabelecida. Então, irmãos, o propósito desta genealogia
é dar esperança ao leitor de que a normalidade será reestabelecida no mundo de Deus. A presença de personagens como Enos, Enoque, Noé, são como pistas de que Deus não deixou o mundo entregue a si mesmo. São pistas indicando que a normalidade será reestabelecida. Então, estas genealogias estão aí para que nós saibamos que vivemos no mundo anormal. Mas elas estão aí também para que nós saibamos que a normalidade será reestabelecida e, deste modo, tenhamos esperança. Mas há uma terceira razão pela qual estas genealogias foram inseridas aqui. Estas genealogias estão aí também para que o povo de Deus saiba o que Deus espera dele enquanto vivem num mundo anormal. Enquanto espera o restabelecimento da normalidade, o que Deus espera do seu povo? Deus espera que o seu povo invoque o nome do Senhor, como Enos, e Deus espera que o seu povo ande com ele, como Enoque e Noé andaram. Então, irmãos, Deus espera que nós andemos com ele, mesmo vivendo no mundo anormal. Deus espera que andemos com ele, mesmo estando inseridos no meio de uma geração perversa e corrompida. Mas o que significa andar com Deus? Qual é o significado desse conceito que aparece tantas vezes na Escritura? Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. O que significa andar com Deus? Irmãos, este conceito bíblico do andar com Deus traz em si implícitas algumas ideias. Por exemplo, a ideia de proximidade, de comunhão, de intimidade. Portanto, andar com Deus significa viver num íntimo relacionamento com Ele. Significa viver todas as nossas experiências na relação com Deus. Se você anda com Deus, significa que quando você se alegra, é com Deus que você se alegra. Se você anda com Deus, significa que quando você se entristece, é aos pés dele que você se entristece. É aos pés dele que você chora as suas lágrimas e encontra consolo. Quando você se sente ameaçado, quando você se sente temeroso, se você anda com Deus, é para Deus que você corre em busca de refúgio, de segurança. Então esta é a ideia de que a vida gira em torno de Deus mesmo. Todas as minhas experiências vividas são vividas na proximidade com o Senhor. Então, esta é uma ideia que está embutida nesse conceito de andar com Deus. Mas uma outra ideia implícita no conceito bíblico de andar com Deus é a ideia de concordância. Você certamente se lembra do dito que Amós usou na sua profecia, não lembra? Ele diz:
andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Portanto, andar com Deus significa concordância com Ele. Na prática, significa ter uma mente renovada pelo Espírito e pela palavra de Deus, de tal modo que a vontade de Deus nos parece boa, perfeita, agradável. Andar com Deus significa reconhecer a bondade da sua vontade. Não é isso que João diz? Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, se dissermos que andamos com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, andar com Deus tem uma dimensão ética. Andar com Deus tem uma dimensão moral. Andar com Deus significa reconhecer a bondade dos seus preceitos. Significa ter prazer na sua lei. Isso é andar com Deus. Além disso, irmãos, nós devemos considerar aqui, nesta genealogia, um detalhe importante a respeito desse andar com Deus. Há um aspecto aqui do verbo hebraico usado na expressão andar com Deus, quando o texto diz que Enoque andou com Deus. Moisés usou o verbo num modo que no hebraico é chamado de hitpael, que significa a ideia, quando o verbo é usado nesse modo, a intenção é indicar a intensidade da ação do verbo. Em outras palavras, de maneira simples, ao escolher esse modo verbal, andar com Deus, usando esse modo verbal, o escritor quer indicar que Enoque andava com Deus de maneira intensa, isto é, andava com Deus de maneira prazerosa. Ele tinha prazer em andar com Deus, ele curtia andar com Deus, ele tinha o coração naquele relacionamento com Deus. Andar com Deus era tudo para ele, essa é a ideia. Ele sofria, ele sentia muito quando alguma coisa ameaçava o seu relacionamento com Deus. Certamente, quando Enoque caía em pecado, ele não conseguia descansar até que voltasse para o seu lugar ao lado de Deus para andar de novo com Deus. Então, essa é a ideia de andar com Deus, e é isso que Deus espera de nós, enquanto vivemos neste mundo anormal. Há um detalhe também que é significativo aí, quando Moisés diz que Enoque andava com Deus. Porque ele diz aí que Enoque teve filhos e filhas enquanto andava com Deus. Isso significa que ele andava com Deus na concretude da vida. Ele andava com Deus enquanto vivia a sua vida normalmente, trabalhando, criando seus filhos, cuidando da sua família. O tempo todo ele estava andando com Deus. Portanto, irmãos, nós também podemos andar com Deus, mesmo vivendo no mundo anormal, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Andar com Deus no trabalho, andar com Deus no lar, andar com Deus na escola, enfim, andar com Deus na concretude
concretude da vida e no dia a dia da nossa peregrinação. Irmãos, 2020, que está terminando, foi um ano anormal. Mas, num certo sentido, todos os anos são anormais. Desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos vivendo num mundo anormal e as nossas vidas ficaram bastante complicadas. Durante o ano de 2020, nós convivemos e ainda estamos convivendo com um vírus, estamos convivendo com a morte. Mas, irmãos, 2021 não será diferente. Mesmo que a pandemia passe, mesmo que consigamos uma vacina, nós continuaremos vivendo num mundo anormal. Continuaremos a conviver com a morte em 2021. Continuaremos a viver num mundo em que campeia a imoralidade. Continuaremos vivendo num mundo de perversidades. Continuaremos vivendo num mundo de violência, de truculência. Em 2021, o casamento continuará sendo banalizado. Nós continuaremos vivendo num mundo quebrado pelo pecado. Como eu disse, nós nunca vivemos no mundo normal. Mas é bom lembrar que Deus prometeu trazer de volta a normalidade ao seu mundo. Um dia, nós viveremos no mundo normal. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo veio a este mundo e deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a normalidade de volta. Enquanto isso não acontece, o que Deus espera de nós em 2021? Deus espera que nós invoquemos o nome do Senhor todos os dias da nossa vida e que nós andemos com Ele em meio a uma geração perversa e rebelde. Então, meus irmãos, o meu apelo é: continuemos invocando o nome do Senhor. Continuemos andando com Ele em 2021. Mesmo vivendo num mundo quebrado pelo pecado. Mesmo vivendo num mundo anormal. Mesmo convivendo com a morte, com a violência, com a imoralidade, com a truculência. Continuemos invocando o nome do Senhor e andando com Ele em 2021. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos nos colocar em pé? João 15, eu já disse ainda há pouco, nos ensina que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Você não vai poder viver neste mundo quebrado pelo pecado, invocando o nome do Senhor e andando com Ele por você mesmo e na sua própria força. Assim como o galho extrai da videira os nutrientes necessários para produzir fruto, é de Jesus que nós extraímos os nutrientes necessários para viver a vida cristã neste mundo mau. E é isto que esta mesa simboliza. É curioso que Jesus tenha nos mandado lembrar dele numa refeição, não é? Comendo e bebendo. É uma refeição simbólica,
mas é uma refeição. Curioso, não é? Isso é para nos lembrar que, assim como o alimento nutre a nossa vida biológica, Jesus é o alimento que nutre a nossa vida espiritual. Sem alimentar-se de Jesus, nós pereceremos. Nós não teremos vigor, nós não teremos forças para continuar vivendo neste mundo mau para o agrado de Deus. Então, vamos nos lembrar de que nós precisamos de Jesus ao participar desses elementos. E não apenas nos lembramos, mas de maneira misteriosa, o próprio Jesus nos alimenta quando nós participamos desses elementos com fé. Assim como ele nos alimenta quando ouvimos a explicação da Bíblia, ele nos alimenta quando nós participamos com fé destes elementos. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor esse momento. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Muito obrigado, porque elas são lentes que nos ajudam a compreender o mundo em que nós vivemos. Obrigado por nos lembrares, por meio da Tua palavra, de que estamos vivendo num mundo anormal. Desde que os nossos primeiros pais se rebelaram contra Ti, o mundo deixou de ser aquilo que deveria ser. Mas, ó Senhor, muito obrigado, porque fomos lembrados também de que há esperança. Muito obrigado, porque o Senhor não deixou o mundo entregue a si mesmo. O Senhor não retirou dele completamente a Tua graça. E o Senhor se dispôs a trazer de volta a normalidade para este mundo por meio da obra de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos lembrares destas coisas logo no início deste novo ano. E muito obrigado porque aprendemos que o Senhor espera de nós, que nós invoquemos o nome do Senhor e andemos contigo até que a normalidade seja restabelecida. Ó Senhor, ajuda-nos a invocar o Teu nome ao longo deste novo ano e ajuda-nos a andar contigo todos os dias da nossa vida. Nós oramos, agradecidos também pela bênção de participarmos da ceia mais uma vez e que, ao participarmos, o Senhor alimente a nossa alma, nutra o nosso coração com Jesus, que é o pão da vida. Nós oramos em nome dele. Amém.